E agora vamos falar, de Atos capítulo 28, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Pedimos ao Senhor Jesus que Ele venha trazer revelação para nós. E dando continuidade, houve um naufrágio no capítulo 27 de Atos e no 28 eles chegam à ilha de Malta, que eu comentei sobre isso. Eles ficaram nessa ilha de Malta, teve um momento onde Paulo foi picado por uma cobra e não teve dano nenhum com ele. E ali eles começaram a ver que ele era um homem de Deus. A princípio, queriam transformá-lo num Deus e adorá-lo como um Deus, e ele não aceitou essa adoração. Ele fez o que a palavra determina. Ele deu honra e glória ao Senhor Jesus apenas. E depois mostra Paulo chegando em Roma, e ele ficou por prisioneiro em sua própria casa por 2 anos. Foi um favor que Deus deu a ele, que Deus deixou para ele, E aqui no verso 5 diz assim: mas, em relação à picada da cobra, mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. A experiência de Paulo aqui ilustra maravilhosamente a promessa de Jesus em Marcos 16:18, quando ele disse, pegarão, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos, e se pisarem, beberem ou comerem alguma coisa mortífera, não lhes falar mal algum. Deixa eu voltar aqui em Marcos para garantir a leitura exata aqui, porque eu peguei fora da sequência e aí eu perdi o que realmente está dizendo aqui. Pegarão em serpentes, Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, essa passagem ali confirmou que nada tem poder sobre um servo de Deus cheio do Espírito Santo. E no verso 16 fala, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Olha que bênção, Ele ficou preso, mas não numa prisão, normal. Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma, e era da vontade de Deus que ele assim o fizesse. Quando, porém, chegou ali, estava algemado e ainda assim, depois dos reveses, tempestades, naufrágio e muitas outras provações. Embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe proveu um caminho fácil e livre de problemas. Então fica a dica, não é porque eu sou cristão que eu não vou ter problemas, não vou ter tribulações. Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Nós, da mesma forma, podemos estar na vontade de Deus, ser inteiramente fiéis a Ele e mesmo assim sermos dirigidos por Ele através de caminhos desagradáveis com aflições. No meio de tudo isso, sabemos, porém, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está em Romanos 8:28. Então, sempre confiante no Senhor, e o Senhor, por que o Espírito Santo é o Consolador? Justamente porque nós passaríamos por aflições, por tribulações e precisaríamos de um consolo, Então o Espírito Santo habita dentro de nós justamente para nos consolar nas fraquezas. Se fosse prometido que não existiriam provações, aflições, para que precisaríamos do Consolador conosco, Então, esse evangelho que é pregado de que crente não pode sofrer, que se o crente estiver sofrendo ele está em pecado, ele não é crente de verdade, esse evangelho não é verdadeiro. E no 30 diz assim, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. A história da igreja primitiva, escrita por Lucas, termina aqui. Paulo permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos. Tinha licença de receber visitas às quais pregava o evangelho. Então ele pregou o evangelho para muitas pessoas em Roma, O que aconteceu a Paulo depois, segundo geralmente se crê, é o que se segue. Durante esses 2 anos, Paulo escreveu as epístolas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Em 63 d.C. aproximadamente, Paulo foi absolvido e solto. Durante uns poucos anos, continuou seus trabalhos missionários e talvez tenha ido até a Espanha conforme planejara. Ele disse isso em Romanos 15:28. Durante esse período, escreveu 1 Timóteo e Tito. Foi preso de novo cerca de 67 d.C., ou seja, 4 anos depois, e levado de volta a Roma. 2 Timóteo foi escrita durante esse segundo encarceramento em Roma, e a prisão de Paulo só terminou ao ser ele decapitado, sofrendo martírio sob o imperador romano Nero.
Então, houveram 2 prisões, né, de Paulo em Roma. E no 28:31 fala, né, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O Senhor abriu totalmente as portas de Roma para que Paulo levasse o evangelho e os romanos fossem salvos, né? O livro de Atos termina de modo repentino, sem nenhuma conclusão formal quanto ao que Deus realizou através do Espírito Santo e dos apóstolos no Novo Testamento. A intenção de Deus é que os atos do Espírito Santo e a pregação do Evangelho continuem na vida do povo de Cristo até o fim dos tempos. Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo, revelou o padrão daquilo que a igreja deve ser e fazer. Ele registrou exemplos da fidelidade dos crentes, do triunfo do Evangelho em meio à oposição do inimigo e do poder do Espírito Santo operante na igreja e entre os homens. Esse é o padrão de Deus para as igrejas atuais e futuras e devemos fielmente guardá-lo, proclamá-lo e vivê-lo. Todas as igrejas devem avaliar-se segundo o que o Espírito disse e fez entre os crentes dos primeiros tempos. Se o poder, a justiça, a alegria e a fé das nossas igrejas atuais não são idênticas às que lemos nas igrejas em Atos, devemos pedir a Deus mais uma vez uma renovação da nossa fé no Cristo ressurreto e um novo derramamento do seu Espírito Santo. Então, assim, aqui foi relatado, né? O Espírito Santo dirigiu Lucas para escrever até aí. Aqui foi relatado como esses homens viveram esse novo tempo de nova vida, né? Levaram o evangelho a sério. Isso era a primazia na vida deles. Então, que o evangelho seja o centro da nossa vida, que o evangelho, que é o próprio Cristo, seja o centro da nossa vida e que seja esse livro seja como exemplo para nós de como nós, como cristãos, como servos de Deus, assim como Paulo, como mostra ali já em Atos, né, Estevão, Filipe, Tiago, Pedro, todos eles, né, todos os nomes que foram levantados aqui, Ananias, todos foram guiados pelo Espírito Santo e o centro da vida deles era o Senhor Jesus e o Evangelho e levar essa mensagem e expandir o reino. E assim deve ser o viver de cada cristão, que nós não criemos raízes aqui, mas que nós estejamos andando na terra com os olhos, com o coração no céu, sabendo que o reino do Senhor é muito superior a esse reino da terra e que nós possamos viver no centro da vontade do Senhor, guiados somente pelo Espírito Santo de Deus. Amém?